E vamos conversar agora com o vereador Laércio Benco, do PHS, que faz um balanço dos 6 primeiros meses do seu mandato e também do trabalho da Câmara. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, eu não posso começar essa entrevista sem te perguntar, sem falar um pouco sobre a visita do Papa. O senhor é um dos principais representantes das religiões de matriz africana aqui em São Paulo. Como o senhor, como um umbandista, vê esse novo panorama da Igreja Católica e principalmente esse novo Papa? Olha, eu vejo com uma surpresa muito positiva. Nos últimos papados, a gente estava um pouco descrente do futuro da Igreja Católica. Havia um hiato muito grande entre o que se pregava, entre o Evangelho de Jesus e as práticas vindas do Vaticano. E o Papa Francisco, Cardeal Bergoglio, ele tem mostrado uma coisa importantíssima que é inerente a todo bom líder, que é associar a teoria à prática. Ele tem praticado tudo aquilo que ele prega. Ele tem praticado a simplicidade, tem praticado a tolerância, tem demonstrado boas práticas, tem feito um papado da forma mais simples possível. A humildade, né? Demonstrado uma humildade muito grande. E para nós umbandistas, que somos a única religião brasileira e que temos como um dos fundamentos da Umbanda, a Umbanda era um sincretismo entre candomblé, kardeccismo e Igreja Católica, e o catolicismo. Então nós vemos com muita alegria, eu particularmente vejo com muita alegria esse ótimo início do Papa Francisco. Aqui na região sul e sudeste, ainda há muito preconceito em relação às religiões de matriz africana. Como que o senhor vê isso? Infelizmente existe um preconceito muito grande por conta do próprio desconhecimento. E aí a origem da palavra preconceito, um preconceito geralmente realizado de forma distorcida. As religiões de matriz africana têm fundamentos lindos, têm princípios religiosos muito bonitos. Por exemplo, 70% da Umbanda é baseada na Igreja Católica e no kardeccismo. Então nós temos uma das nossas missões aqui nesta casa e como umbandista de uma forma geral é tentar fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais a Umbanda, conheçam o candomblé, porque toda religião na sua essência, ela é bonita. Não há nenhuma religião, essa é uma crença que eu tenho, não há nenhuma religião que não provenha de Deus. Deus, na sua absoluta misericórdia, ele construiu várias estradas que levam até ele. Essas estradas são as religiões. E todas essas estradas têm os seus lados belos. Só que essas estradas têm suas pedras. Essas pedras são representadas por quem? Por maus líderes religiosos, porque infelizmente existem muitos maus pais de santo, muitos maus padres, muitos maus pastores, mas felizmente a maioria é feita por pessoas do bem. Por isso que a gente fica animado. E a gente quer tentar trabalhar aí para quebrar o preconceito que existe muito forte contra a Umbanda e o Candomblé aqui no Brasil. Com certeza. Agora, saindo da religião, vamos falar de política. O senhor preside a CPI da exploração sexual infantil e é relator da CPI dos estacionamentos. Como estão os trabalhos dessas frentes que são problemas cada vez mais preocupantes para a cidade, né, vereador? Sem dúvida. Nós, no primeiro semestre, encerramos a primeira fase da CPI da exploração sexual infantil, onde nós coletamos praticamente 90% das informações que precisávamos para agora, neste segundo semestre, fazermos o trabalho mais importante, no meu entendimento, que é o trabalho de campo, fazer as diligências e nos locais onde efetivamente nós imaginamos e temos informações que há essa nefasta prática. Em relação à CPI dos estacionamentos, a questão ela é muito complexa, porque ela envolve zoneamento, envolve uma série de problemas e não posso deixar de registrar aqui o sangue novo, a importância do presidente da CPI, o Reis, que assumiu a presidência há pouco tempo e tem dado uma dinâmica muito grande de trabalho e tem trabalhado muito, já realizando muitas diligências, realizando muitos estudos, mas a população paulistana pode ter certeza que ao término das 2 CPIs agora no final desse ano, não só a questão da exploração sexual infantil, como também a questão dos estacionamentos na cidade de São Paulo,
terão propostas muito claras e muito concretas, graças a um grupo de vereadores obstinados e dedicados que estão estudando essa questão. O senhor também tem comparecido nas audiências públicas que debatem a revisão do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. Pelo que o senhor viu, avançamos? Quais são as conclusões que o senhor tira dessas reuniões? As reuniões, elas têm tido uma tônica que, na realidade, não me surpreendem absolutamente nada. São Paulo, como teve um processo de crescimento desordenado nos últimos 60 anos, tá? São Paulo vive um grande dilema sobre o que ela quer de si mesma. A população de São Paulo, ao mesmo tempo em que quer o seu bairro ali, o seu quarteirão absolutamente sossegado como Zona 1, ele não abre mão de ter um shopping próximo, ele não abre mão de ter um cinema próximo, não abre mão de ter as baladas próximas. Nós temos uma população absolutamente heterogênea. Então, acredito que essas pré-discussões, elas têm sido importantes para criar uma muvuca aí nessa celeuma que envolve o zoneamento na cidade de São Paulo, nessa celeuma que vai ser a revisão do plano diretor. Mas não tenho nenhuma dúvida que as discussões aqui vão ser calorosas e esta atual legislatura vai ter que enfrentar com muita coragem, vai ter que enfrentar com muita sabedoria, saber agradar determinadas situações e desagradar determinadas situações. Não dá para a gente ter ao mesmo tempo uma cidade bucólica, como alguns querem, e uma cidade que trabalha muito. Mas não dá também para ter uma cidade absolutamente louca, sem respeitar um mínimo a qualidade de vida, sem abrirmos mãos de algumas questões ligadas à produção, de algumas questões ligadas à construção de imóveis, etc, etc. Então, nós, os 55 vereadores que vamos participar desta revisão do plano diretor, teremos que ter muito cuidado em saber administrar, em fazer uma política de Estado, não uma política pensando na próxima eleição. Nós teremos que fazer uma revisão pensando nas próximas gerações, porque estamos herdando um problema que as legislaturas anteriores não souberam enfrentar. E agora teremos que enfrentar porque já passou da hora. Agora, falando em mobilidade urbana, a exemplo do que aconteceu com o Papa em sua chegada, parado no trânsito, e a Copa do Mundo, vereador, como será, na tua opinião, essa questão de mobilidade, muita gente chegando a São Paulo, turistas? A Copa do Mundo, eu acredito que a Copa das Confederações, que tivemos agora há pouco, ela acabou sendo um bom laboratório onde se identificou vários problemas, tá? E nós teremos que enfrentar sérias questões. Os nossos aeroportos estão longe, muito longe de estarem preparados para receber um fluxo muito grande de turistas. Vamos imaginar, por exemplo, eu não estudei a tabela da Copa do Mundo, mas vamos imaginar, por exemplo, uma quartas de final aqui em São Paulo entre Inglaterra e Itália. Vamos imaginar um monte de jatinho querendo, sem contar os voos de carreira, vamos imaginar um monte de jatinho querendo pousar aqui em Congonhas. Tá? Na África, nós já tivemos, na Copa do Mundo da África, houve um problema que não foi amplamente divulgado, de pessoas, de jatos, de aviões que não conseguiram pousar a tempo do jogo. Então, nós vivemos um sério problema de infraestrutura e esse problema deve ser enfrentado. Porque para o dia a dia, para o nosso arroz com feijão, já não está dando conta. Imagina para o gargalo que vai ser a Copa do Mundo. Então temos que tomar muito cuidado. Muito trabalho por aí para os vereadores também. Sem dúvida nenhuma para os vereadores, para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal. Agora não é mais hora de discutir se deveríamos ou não fazer a Copa. Eu particularmente fui contra. Na época eu não era vereador ainda, mas fui contra toda essa questão de recursos públicos para a Copa do Mundo, fui contra toda essa, desculpe a expressão, a baixada de calças que os governos em todos os seus níveis deram para a FIFA, tá? Mas hoje, infelizmente, nós temos um contrato assinado. Governo federal, governo estadual, os governos municipais, onde vão ter jogos da Copa do Mundo, tem um contrato que impõe multas pesadíssimas. Então, já que fizemos
já que fizemos essa opção, que eu acho que não foi a melhor, mas já há uma obrigação assumida que agora, pelo menos, a cumpramos com dignidade. Vamos fazer isso, teremos que fazer isso até o final. E que sirva de lição para daqui para frente, a gente, quando quiser fazer algum grande evento, quando a gente quiser fazer alguma coisa, que não olhemos apenas nos dividendos políticos de curto prazo. Ah, não, vamos ter a Copa do Mundo, ah, não, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Que analisemos com profundidade, que não analisemos somente as manchetes, que analisemos tudo o que pode acontecer e todas as consequências. Vereador, para finalizar, como integrante também das comissões de defesa dos direitos humanos, da verdade, da CCJ, que balanço o senhor faz desse primeiro semestre aqui na Câmara? Olha, a informação que eu tive quando assumi aqui o meu mandato foi que na legislatura passada, praticamente o segundo semestre inteiro, a Câmara não havia aprovado nada, não havia tido nenhuma produção legislativa por uma questão de entraves políticos. Eu tenho absoluta certeza que os 55 vereadores dessa casa produziram muito nesse primeiro semestre. Aliás, tenho certeza absoluta que o prefeito Fernando Haddad, ele tem muito o que agradecer à Câmara Municipal de São Paulo, porque todos os projetos de importância que ele encaminhou, que seriam importantes, que estavam de acordo com o programa de governo dele e que foi o programa de governo eleito, todos esses projetos foram aprovados aqui pela Câmara sem muita demora, com muita discussão, muitas vezes ficamos até tarde da noite discutindo, muitas vezes passamos finais de semana debruçados sobre projetos, mas esta casa cumpriu a sua parte. Deu uns instrumentos necessários que o prefeito Fernando Haddad precisava para governar. Então agora, nesse segundo semestre, passado esse início, acho que é o momento de os próximos projetos que virão, que vamos falar Operação Urbana Água Branca, vamos falar em revisão do plano diretor, que vamos falar em uma série de outras questões. Essas questões deverão ser analisadas com mais calma, deverão ser analisadas com mais parcimônia e o prefeito Fernando Haddad, repito, deve agradecer essa casa, porque esta casa cumpriu 100% o seu papel, pensando em uma única coisa, o bem da cidade de São Paulo. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista, pela sua participação e um bom trabalho. Muito obrigado, agradeço aos telespectadores.